Olá meus caros, aqui é o Corvo. Bem-vindos novamente ao canal. Finalmente, chego então ao episódio 8, o último episódio da primeira temporada de The Witcher, chamado Much More, Muito Mais. Título, por sinal, errôneo. Muito mais não é algo mais. Muito e algo são duas palavras completamente diferentes. Uma dá noção de valor, de quantidade, e outra dá uma noção de além, de uma extensão, de algo, no caso, não identificável, mas que valorativamente tem algo a apresentar. Então, muito é mais quantitativo, enquanto algo pode nos inserir em um caminho, uma análise mais qualitativa. No que diz respeito a Cirilla, é quantidade e qualidade, e não só quantidade. Mas enfim, são divagações, apenas. Quando eu olhei para o título não gostei dele, mas era para ser diferente do conto, né? Como sempre a Lauren Hissrich faz. Vamos a alguns recados importantes sobre a série. Agora, com 8 episódios, um balanço é possível, né, daquilo que foi bom e ruim dessa série. Mas eu creio que as considerações foram tantas e ficaram tão disseminadas nos vídeos que seria um pouco redundante, né, voltar a todos eles e fazer um balanço realmente do que foi essa série. Mas, de maneira sintética, eu vejo o primeiro episódio, The End's Beginning, o começo do fim, e esse último episódio, Much More, que por sinal foram os dois que a Lauren Hissrich colocou a pena dela no papel, escreveu o roteiro, como os dois episódios medianos. Eles têm potencial, mas que foi um potencial não alcançado, não atingido, por questões conceituais que estão muito distantes da obra do Sapkowski. Mas neles, em termos de fotografia, direção, condução, é quase impossível nós não reconhecermos que havia potencial. Esse potencial está latente nesses dois episódios. De certo modo, eu creio que a avaliação pesa um pouco também no que diz respeito ao orçamento, porque assistindo os 8 episódios, a minha sensação final é de que o primeiro episódio e o último episódio, primeiro e oitavo, foram os episódios que receberam um pouquinho mais de orçamento, um pouquinho mais de tratamento em termos de qualidade. Falo não apenas em relação a CGI, mas eu acho que o carinho, a dedicação com esses dois episódios foram maiores também, se comparados com o segundo, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. O terceiro não. O terceiro, para mim, foi o destaque, o grande momento da série, dessa primeira temporada. Betrayer Moon, Lua da Traição, foi o único episódio que eu gostei dessa série. O único. O único que eu viro pra vocês e falo, esse episódio é legal. Esse episódio é exemplo de bom cinema. De cinema, né, de cinema TV bem feito. E curiosamente, ou talvez não tão curiosamente assim, Betrayer Moon, Lua da Traição, foi o episódio onde justamente um aspecto contextual da personagem Yennefer, né, um pouco da vida dela, da vida prévia dela, antes de se tornar feiticeira, embora distinto do livro, né, não é bem aquilo que acontece. A origem dela não é bem daquele jeito. O fato da série ter trabalhado um pouco a história de vida dela e entrado em lugares, tocado em questões que o Sapkowski não tocou, ele optou por não
fazer uma imersão muito grande nesse assunto, trouxe algo autoral para a série, né? Foi inserido aqui novidades, alguns conceitos novos, né? Vimos algumas coisas. A cena, por exemplo, da transformação da Yennefer não é tão relatada assim nos livros, né? Com tanto detalhe como naquele episódio em Lua da Traição. A atuação daquele episódio também é maravilhosa no que diz respeito a Anya Chalotra. Eu acho que foi o grande destaque dela nessa temporada. É o episódio onde a Anya Chalotra realmente brilha. Lua da Traição foi um episódio muito bem escrito, embora eu pense, né, que ainda há problemas relacionados a conceito, mas optaram por apresentar a Yennefer daquela maneira e souberam construir um caminho plausível, bem narrado, bem apresentado para essa distorção em relação ao passado dela, né, aos antecedentes. É um episódio que tem um texto coerente, com inserção desses novos elementos que o Sapkowski não trabalhou no livro dele. Foi contado de maneira plausível, é compreensível. Teve boas cenas, né? Foi muito bem filmado, fotografia bonita, e a Anya Chalotra também brilha naquele episódio. Ela é o grande destaque. Então, Lua da Traição é o único episódio que eu achei bom nessa série, né? É 1 de 8. É muito pouco. Muito pouco. Os demais, 4 marks, né? Of Banquets, Bastards and Burials, Bottle Appetites, Rare Species e Before a Fall. Curto e grosso. Curto e grosso. Lixo. Pra mim não tem absolutamente nada de aproveitável nesses episódios. Nada. E o primeiro, The End's Beginning, e o último, Much More, medianos. Porque eles têm boas ideias, eles apresentam bons conceitos, mas é como se eles se perdessem no meio do caminho pela necessidade da Lauren Hissrich de fazer algumas alterações. Mas ainda assim, eu achei o Much More, esse último episódio, o 8º, interessante, porque novamente eu vi potencial justamente no ponto onde a Lauren Hissrich vai experimentar, vai tentar construir alguma coisa naquilo que o Sapkowski deixou vago no livro dele. Eu acho que também reside aqui o momento de triunfo do episódio, onde ele é bom antes dela perder a mão e arruinar o episódio depois. Isso acontece. Começa muito bem, eu achei que o episódio começou muito bem. A proposta dele foi muito bem pensada. O desenvolvimento começou legal, mas depois perdeu a mão. Mas eu vou falar disso daqui a pouco. Mas eu acho que a intenção dela, a ideia dela foi interessante. Porque, como em Betrayer Moon, Lua da Traição, aqui ela tentou expandir, tentou criar algum produto artístico, né? Uma representação daquilo que o Sapkowski deixou vago no livro. É claro que nós não vamos encontrar aqui, né, toda aquela representação, né, dos sentimentos do Geralt lá no Monte de Soden, né, na rocha, consultando os nomes dos feiticeiros mortos. Não tem aquele momento. As coisas acontecem simultaneamente, e nós estamos falando de 2 momentos históricos distintos. A Batalha de Soden não acontece no mesmo momento onde o Geralt encontra a Cirilla. São momentos diferentes. Aqui ela uniu os dois. Mas a Lauren apresenta bons resultados na medida que ela retrata a batalha em si. Embora sejam momentos históricos diferentes, ela representa o que o Sapkowski não trabalhou, não nos apresentou. E o resultado, eu não diria que é satisfatório, por causa de alguns conceitos que ela insere ali, algumas mudanças, principalmente em termos de personagem, acabaram me desagradando, mas
representar Soden, a batalha, eu achei interessante, eu achei a ideia legal, não a execução, mas a ideia interessante, porque é realmente um campo, uma seara não muito representada no livro, né? A gente não tem detalhes dessa batalha com tanta imersão, com tanta riqueza de informação assim. Então, essa era uma oportunidade para a série avançar nesse sentido, apresentar esse contexto, né, essa batalha, e dar a nós, né, um produto novo, algo novo que o Sapkowski não se aprofundou nos livros. Quando a série faz isso, quando a série pega um conceito do autor, explora um pouquinho mais, representa ele de uma maneira um pouco mais detalhada para nós, é em momentos assim que a série acerta. E é justamente isso que me levou a gostar de Betrayal Moon. Um dos principais motivos. Porque naquele episódio, no terceiro episódio, isso também foi feito. Também foi feito. E aqui a Lauren Hizard fez de novo, né? Quem escreveu Betrayal Moon foi o Boo DeMaio, não foi a Lauren. Mas claro, teve a supervisão dela. Mas ela basicamente repete, né? Ela faz o mesmo procedimento, a mesma investida que o Boo fez no terceiro episódio. E eu gostei desse investimento. Mas parou por aí. Porque a ideia é legal, o desenvolvimento começa de maneira interessante, principalmente na parte cênica, porque os momentos que antecedem o combate, de fato, né, o ataque de Nilfgaard, são momentos um pouco reveladores dos sentimentos, né, das sensações, do estado espiritual dos personagens naquele momento. Eu acho que um momento interessante aqui desse episódio, por exemplo, que eu achei muito bom, foi a conversa que a Yennefer teve com a Tissaia. A relação entre as duas é um ponto forte daquele momento, né? Essa relação interpessoal, né, ou até mesmo íntima, entre aspas, né, entre alguns personagens, humanizam um pouco mais esses personagens, né? Deixam eles mais próximos da nossa epiderme. E o contexto que foi criado, né, a ideia de representar a Batalha de Soden, embora desse jeito, misturado, né, com a Batalha de Sintra, dois momentos completamente distintos, mesmo fazendo essa confusão, essa mixorna, essa mistura, ainda reservou-se alguns bons momentos, em virtude do contato entre as personagens. Aí, no caso, né, entra de novo a Anya Cholotra, né, e a Maiana Buring, que é a atriz que faz a Tissaia, né, brilha a estrela das duas, porque elas são boas atrizes, né? Já falei isso várias vezes aqui. O elenco de The Witch é bom. Ele tem realmente potencial. Ele não tem, de fato, um bom roteiro e uma boa direção que o conduza esse elenco, né, e extraia dele todo o seu potencial nas mãos de um bom roteirista, de um bom diretor ou diretora. Esse elenco aqui, eu acho que ele teria um destaque ainda maior do que ele teve nessa primeira temporada. Mas a Lauren começa bem, mas ela perde a mão. E eu vou tocar em alguns aspectos que eu acho que justificam um pouco isso. Antes de falar da Batalha de Soden como um todo, tem um momento também que eu gostaria de relembrar e destacar, que foi quando a Ciri despertou do transe dela, né? Ela foi encontrada por aquela senhora, a qual ela tinha roubado o cavalo no episódio anterior, e que o episódio vai revelar que se tratava da esposa do Jurga, né? O comerciante que o Geralt encontra no caminho, no conto Algo Mais, e que foi bastante mal representado aqui também. Devido aos fatos, né? O Jurga apenas estava tirando corpos da estrada. Tinha outro propósito ali.
e não apenas estava cortando o caminho. Mas eu acho que o problema nem foi esse. Não foi nem nesse sentido, né, do Yuga ser alguém que estava tirando corpos da estrada, uma postura um pouco mais altruísta dele, né? Ter algum tipo de empatia por aqueles corpos ali que já estavam mortos, né? Mas ele acabou tirando da estrada. Chegou naqueles corpos ali não apenas carcaças, mas pessoas, seres humanos, né? Gente inocente que foi massacrada em virtude da guerra, em nome da guerra, em nome do desejo, avareza, né, dos governantes. Não é problema. O Yuga, talvez, do conto, não faria isso. Mas o da série fez e não tem problema nenhum. O que eu acho que foi perdido aqui, na relação do Yuga com o Geralt, foi o aspecto onde é revelado pra gente que naquela região ali, em virtude da Batalha de Soden, que no caso do livro foi há um ano antes, né? Se eu não me engano, é esse o marco temporal, um ano antes. Em virtude da Batalha de Soden, que é prévia ao momento do ataque a Sintra, isso deixou marcas naquela população, na população local, né? Então, diferente de outros lugares do mundo, o que os feiticeiros fizeram ali naquela região, e também os bruxos, a história que eles têm naquela região, alterou a visão pública, a noção que as pessoas têm, né? O juízo que aquele povo ali faz dessas duas classes, né? desses dois nichos, grupos de personagens. Eles enxergam os feiticeiros de maneira um pouco mais amigável, positiva, né, do que o restante do mundo de The Witcher. Não tem mais aquela pejoração. Feiticeiros, a maioria deles não presta mesmo. Mas ali, em virtude do histórico da região, do que eles fizeram naquela região, as pessoas sentem mais empatia, mais admiração por eles. E isso se estende para os bruxos. Então é um momento interessante de algo mais. A gente pode considerar que é um momento não tão importante assim, comparado a tudo que acontece no conto, mas ainda assim é um momento marcante para a gente perceber que, dependendo do lugar do mundo onde o Geralt visita, onde ele vai, nem sempre a mesma recepção a ele nem sempre, né, a recepção será negativa, digamos assim. Depende da história que feiticeiros, que bruxos e seres, digamos, extra classe, né, hiper-humanos, né, tiveram alguma história com magia ou foram alterados magicamente, eles não necessariamente serão vistos como monstros. O Yuga não vê o Geralt como um monstro, e depois dele ter ajudado o comerciante na estrada, isso apenas foi reforçado. E graças ao comerciante, que levou o bruxo consigo pela estrada, ele sobreviveu. É claro que a Visena aparece no conto, ela aparece mesmo no conto, ela não é só, tá, uma ilusão. Aqui no episódio fica subentendido que talvez ela tenha sido, mas no conto não, ela apareceu mesmo. Tá? Mas de qualquer forma, se o Yuga não tivesse levado o Geralt, não tivesse ajudado o bruxo quando ele precisou, ele estaria morto. A Visena não teria encontrado ele, não teria feito lá as mandingas, as curas dela. Enfim, então eu acho aquele momento importante no conto. E eu acho que a série poderia ter adaptado isso perfeitamente. Embora detalhismo não seja o forte dessa série aqui, da Lauren Hisbert, né? Enfim, mas voltando a Ciri, né? O despertar daquele transe dela, vocês viram o estrago, né?
não apenas no lugar que ela estava, mas com aqueles moleques, né, que tentaram assaltá-la depois. Completamente chacinados. Inclusive, o próprio cavalo foi morto também. É algo que é feito off-screen, a gente não vê o que acontece, né? A gente não vê com imagens o que acontece, mas fica subentendido que foi o transe dela que arrebentou com os moleques e com o cavalo. Isso é problema? Não, não é um problema. Isso poderia ter acontecido nos livros? Sim, dependendo da situação, sim. Né? Do nível de risco que a vida dela estaria sendo colocado. Sim, poderia ter acontecido algo assim. É bem possível. Mas eu não sei, eu acho que nesse momento aqui da narrativa, eu não sei, eu acho que é um pouco prematuro uma coisa assim acontecer. É complicado depois a Cirilla simplesmente sair andando por aí, caminhando. Ela encontrou o Geralt no final do episódio, né? Futuramente ela sai por aí andando como se nada tivesse acontecido. É complicado a Cirilla não pensar, por exemplo, naqueles garotos. Eles ferraram com ela, né? Mas mesmo assim a Cirilla não é um monstro, não é alguém insensível, frio, né? Um personagem frio, como grande parte dos personagens, né? Pessoas do mundo de The Witcher. Ela sente as coisas. Ela tem uma bússola moral bem mais interessante, pelo menos nesse instante aqui, nesse momento da obra, a Cirilla não é ainda uma pessoa fria, ressentida, né, ou agressiva, que desconta nos outros, né, os malefícios, as decepções que ela sofreu, né, passou. Isso vai acontecer futuramente na obra. Né? O momento que ela se une ao bando dos ratos é representativo disso. Cirilla muda muito, né, depois que ela se une a eles, quando ela se perde do Geralt e da Yennefer. Mas ainda não é o momento disso. Né? Então essa Cirilla aqui, quando ela vê os corpos ao redor dela, ela não vai simplesmente sair por aí andando como se nada tivesse acontecido. Tem repercussões. Deve haver repercussões. Eu não sei se isso será trabalhado nas temporadas seguintes e eu não vou pagar para ver, porque esse é o último episódio da série de The Witcher que eu analiso. Eu comento, no caso, né? Vou continuar apenas com os livros, pessoal. É onde está o tesouro de The Witcher. Né? Então, o que é do Sapkowski eu vou comentar? É alto nível. A série é baixo nível demais para que eu me importe com ela. Então, não sei se ela vai explorar um pouco, né, os efeitos colaterais de ter visto aqueles garotos mortos, mas se ela tiver, a Lauren no caso, né, se ela tiver um mínimo de tato, ela vai explorar isso. É algo a ser explorado, sim. Em algum momento, esse fato que ela criou, isso não existe nos livros, né, mas ela criou um fato. Já que ela criou esse fato, que ela não deixe esse acontecimento como uma coisa simplesmente jogada ali, ao acaso. Que ela minimamente explore isso na personagem depois. Faça com que isso repercuta de algum modo, né? Enfim. Vamos falar um pouquinho da Yennefer. A Yennefer tem algumas cenas muito interessantes aqui. Com a Tsaya, eu acho que é a mais relevante, né? Quando a Tsaya estava conversando, né? Bebendo com o Vilgefortz. Até ali, pelo menos na conversa que a Yennefer e a atriz estavam tendo, a percepção externa delas é que os dois estavam flertando um com o outro, né? Mas depois, quando a Yennefer se aproxima da Tsaya e elas começam a conversar, eu acho que é o momento cênico do episódio, né? Um momento textual mais íntimo em termos de sensibilidade do episódio. É onde o interno de um personagem começa a florescer, pulsar um pouquinho mais forte, né? E isso já estava acontecendo antes, né?
Aquela cena da Yennefer com a senhora, né, que o marido faleceu e que os filhos foram sequestrados por Nilfgaard, a postura da Yennefer já dava alguns indicativos bastante interessantes, porque ali, em um momento ela fala, né, que ela transforma uma pena, usada, né, em flechas, uma pluma. Ela multiplica as plumas da senhora e fala, né, a senhora diz, na verdade a senhora diz a ela, eu gostaria de poder fazer isso, e ela vira e fala, isso é magia, não é real. O que nós temos aqui é um descontentamento. Um descontentamento não com a magia, mas com o legado da magia. A vida dela foi uma vida dedicada ao capítulo da magia, à arte em si, e o que isso deixou para ela? Onde isso a levou? O que ela conseguiu com isso? E mais, o que ela teve que abrir mão para ter isso? Qual que foi a recompensa? Então é um descontentamento, um desgosto, né? Ela teve o poder em suas mãos, ela tem o poder em suas mãos, mas o que isso de fato representa? E esse momento de descontentamento é intensificado depois, durante a conversa que ela tem com a Tissaia, né? Por exemplo, quando elas começam a conversar e a Tissaia pergunta para Yennefer se ela estava preparada para morrer, e ela fala que já tinha vivido 2 ou 3 vidas, né? Já tinha vivido demais, e que mesmo assim não tinha nenhum legado para deixar, nada para deixar. Ou seja, ela viveu 2 ou 3 vidas com muito poder, e mesmo assim ela não tem nada e a vida dela não tem sentido. Então é um momento do episódio que faz com que o espectador medite, pense sobre a condição, né? A condição da feiticeira aqui. É um momento que deixa a personagem íntima para nós, assim como ela está íntima para a Tissaia. E com a Tissaia ela tem esse tipo de conversa, né? A Tissaia era feiticeira que a Yennefer sempre teve, né, uma relação de amor e ódio, porque ela sempre foi a reitora, né, professora, tutora, tirana, pulso firme, mas a Tissaia era mais próxima da Yennefer, teve uma certa proximidade, a relação entre as duas era boa também, teve bons momentos, isso no livro o Sapkowski deixa bastante claro. Então é um momento do episódio onde a Lauren Hisbert está explorando isso, ponto positivo para ela. Ponto positivo para ela. Ela pegou um conceito do Sapkowski, ela pegou um dado apresentado no romance dele e adaptou em um novo contexto, né, em um ambiente diferente que não tem no livro, mas o conceito da relação entre as duas personagens está sendo retratado, refletido ali. Ponto positivo. Por que a autora não faz isso outras vezes, né? A diretora, no caso, a Laurie. Na verdade, quem dirigiu foi o Mark Jobst, né, o diretor, mas o roteiro é dela. Por que o roteiro dela não fez isso mais vezes? É um ponto positivo, é um ponto forte. O problema é que a Lauren deturpa muita coisa. Ela olha para questões conceituais, para momentos do livro, vira e fala, não quero isso não, ou então eu vou mudar, vou fazer do meu jeito. E aí que as coisas começam a sair do controle, a perder completamente o rumo. E tudo que ela fez minimamente de positivo acaba sendo impactado por isso, né? Ela enfia o pé pelas mãos. Ela começa a construir um muro, tijolinho por tijolinho, e de repente ela mesma dá uma bica naquilo que ela tinha construído. Quando ela aproxima a série dela, né, do conceito do autor, logo em seguida ela se afasta. E ela se afasta bruscamente. Esse que é o problema. É aí que reside o problema para mim. O meu grande problema com a Lauren Hisbert é isso. É um afastamento muito brusco.
né? Ela tenta transformar aquilo dela, fazer algo dela, mas você pode fazer algo seu, mas próximo da ideia, da representação de mundo, de constituição de personalidade, de identidade dos personagens, né? Do conceito realmente do autor. Você pode fazer algo seu, mas que tenha o espírito Sapkowskiano. A cena da Yennefer com a Tissaia é um exemplo disso. Ela não existe nos livros, mas nós vemos as duas ali, vemos a conversa que elas têm, né? Acompanhamos o momento e nós sentimos, essa é a Yennefer, essa aqui é a Tissaia, e esse é o tipo de relação que elas realmente têm uma com a outra. Nós reconhecemos isso. A série poderia ter sido diferente, como foi muito diferente, né? Mas esse espírito conceitual poderia ter sido mantido. E o problema é que ele não foi. E aí, esse é o ponto onde justamente a diretora enfia o pé pelas mãos, né? Coisas que eu acho que são impossíveis de corrigir. A Fringilla Vigo, por exemplo, para mim é um desastre. É um desastre o que eles fizeram com a Fringilla. Ah, porque ela se tornou uma feiticeira maligna, ela foi pro lado de Nilfgaard e não era. Esse que é o seu problema, Corvo? Não é esse o meu problema. O problema é conceitual mesmo, é de representação. Feiticeiros e feiticeiras, meus caros, tem em tudo quanto é lugar aqui no mundo de The Witcher. Nós sabemos que tem feiticeiras em Nilfgaard, que por sinal não é a Fringilla, né? Mas fizeram com que fosse ela. Feiticeiros, eles estão em todos os reinos que nós conhecemos ou são mencionados e apresentados nos livros, inclusive Nilfgaard. Não é esse o problema. A questão é que o capítulo da magia trabalha, antes de tudo, para o capítulo da magia, para os interesses da magia. Todos eles. Quer dizer então que eles são um grupinho, né, do, sei lá, Banard lá, um grupinho do Bolinha e Aretusa é um clube da Luluzinha? Não. Eles se amam, fazem promessas, juras de amor, né, de cumplicidade? Não. Não é isso. Mas no aspecto político, eles precisam ser minimamente diplomáticos e atender interesses da instituição para que eles consigam manter o poder e a influência que eles têm no mundo de The Witcher e perpetuar esse poder. Continuar relevantes para os governantes e continuar também, cada um em um reino, como um Maquiavel, manipulando os governantes e as políticas desse mundo. É conviver entre si e responder a alguns ditames, costumes, regras do capítulo da magia é o mal necessário. Todos eles se odeiam, né? Salvo algumas exceções. Eles se odeiam. Mas é um mal necessário para que todos continuem tendo, né? Continuem tendo a vida de luxo, de conforto que eles têm, de influência. O capítulo da magia tem muita influência no que acontece no mundo de The Witcher. Muito. São muito presentes em praticamente todos os episódios, né, acontecimentos que ocorrem nesse mundo. Eles não são peões, digamos, nesse jogo de xadrez. Jamais foram. Mas porque eles têm uma pequena noção de unidade. Quem quebra isso nos livros? Quem rompe com isso nos livros? E que provoca a necessidade da criação de uma loja, que é a Loja das Feiticeiras, né? Que inclusive tem a Fringilla nos livros, né? A Fringilla também faz parte. Quem provoca isso é o Vilgefortz. O Vilgefortz destrói toda essa estrutura de organização política do capítulo da magia. Mas ele faz isso com outros propósitos.
são propósitos muito mais individualistas, autocentrados nele, né? Ele visa o poder para ele e só isso, né? O que nós estamos vendo aqui com a Fringilla, se há alguém que assumiu a postura, o lugar de vilania entre os feiticeiros nessa primeira temporada da série, foi a Fringilla, né? Isso eu acho que é claro, óbvio para todo mundo. Não quer dizer que ela vai ocupar esse lugar pelo resto das temporadas que existirem dessa série, né? Não sei para onde vai a partir daqui, mas que na primeira temporada a figura da vilania entre os feiticeiros foi mais representado por ela, isso eu acho que não tem dúvida, né? Não resta dúvida. Foi ela foi colocada nesse lugar. Mas uma coisa que me incomodou bastante na Fringilla é que ela foge desse modus operandi do capítulo da magia já aqui. Ela é alguém que rompe drasticamente com o capítulo da magia e com os nortes, né, políticos dessa instituição. Rompe completamente. E ela faz isso não como alguém que visa o poder para si, mas ela parece uma fanática. Uma feiticeira completamente fanática, ela parece uma fundamentalista religiosa falando, entendeu? É muito abrupto, a ponto de eu sentir a Fringilla, vê-la como uma personagem medíocre. Ela não é como aquilo que nós esperamos de um feiticeiro ou feiticeira. Eles mostram uma face, mas escondem outra. Eles são cobras, serpentes com língua bifurcada. E isso também ilustra, né, representa um pouco a própria personalidade deles. Eles brincam com a dualidade. Mostra e esconde alguma coisa. Então, os feiticeiros, na sua previsibilidade, porque todo mundo sabe que eles não são flor que se cheire, eles são venenosos, não se brinca com feiticeiros, não se confia em feiticeiros, mesmo assim, eles ainda têm a capacidade de surpreender. Eles têm a capacidade de enganar, de dissimular, de manipular, mesmo que todo mundo saiba que eles não são flor que se cheire. E é isso que para mim falta na Fringilla, porque ela se comporta como uma fanática. É uma mente dogmática, uma visão única da realidade. Ela é bastante binária. O que eu acredito, o que eu não acredito, só. Um feiticeiro ou feiticeira com esse perfil é muito tosco. Perde-se a complexidade de um personagem quando fazemos um feiticeiro agir dessa maneira. Até o próprio Vilgefortz, quando ele rompe com o capítulo da magia, ou melhor, ele destrói a organização, a estrutura do capítulo da magia, ele não fica binário. Ele continua sendo a cobra manipuladora que ele sempre foi. Na verdade, ele foi essa cobra melhor do que todo mundo, do que todos eles, juntos, por séculos, né? Por muito tempo. Vilgefortz manipulou, condicionou o comportamento de todo mundo do capítulo por décadas e décadas a fio, até chegar no momento em que ele diz checkmate. Não é isso, por exemplo, que a gente vê ou espera da Fringilla que está sendo representada aqui na série. Se é que ela vai ocupar esse lugar, né? O lugar que é do Vilgefortz, que seria um erro tremendo. Enfim, percebem onde eu quero chegar? Eu acho que a personagem foi completamente destruída, né? Não vejo nenhuma maneira de recuperar a nuance original da personagem, né, dos eventos que acontecem entre ela e o Geralt em Toussaint, nada disso. Se perdeu. Já era. Enfim, vamos para a batalha. Falando de Fringilla, tem uma coisa que eu acho importante também mencionar em termos de batalha, do combate em si.
O que falta para The Witcher, que ficou para mim muito claro na série também, é que a série tinha um pouco de orçamento, né? Não foi barato, não foi uma série de baixo orçamento, isso não foi, tá? Mas também não foi multimilionária, não foi um orçamento gigantesco, mas também não foi pequeno não. E uma coisa que eu mencionei em análises posteriores, né? Posteriores não, mentira, perdão, anteriores, nos episódios anteriores, foi que eu achei o orçamento da série bem mal distribuído. Em The End's Beginning tem dinheiro ali. Aqui em Much More também tem dinheiro. Foi colocado dinheiro aqui em termos de produção. Mas sei lá, eu acho que a gerência não foi muito boa não. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tá falando da Batalha de Soden, né? E uma coisa que é bem representativo em termos de Batalha de Soden e tudo que diz respeito a Nilfgaard é contingente, né? Infantaria, muita gente. E sei lá, o episódio parece que é um ataque, simplesmente um ataque a um fortezinho arrebentado. É uns caboclos que vai lá, sabe, tentar invadir o lugar, combater os feiticeiros. Mas assim, se juntar todo mundo, não dá 50 pessoas. Para uma batalha daquela dimensão, onde foi necessário todo o capítulo ir até aquele local para conter as tropas gigantescas, imensas de Nilfgaard, dá um certo contraste, né? É estranho. Pareceu um simples assalto, né, a um fortezinho, e não, de fato, a batalha de Soden. E esse que é o problema de também adaptar um evento como esse quando você não tem dinheiro. Eu achei a ideia de tentar adaptar boa, eu não faria desse modo aqui, ao mesmo tempo que a Guerra de Sintra, né, não iria misturar uma coisa com a outra. Mas eu achei a ideia de adaptar boa, mas o problema é adaptar isso quando você não tem dinheiro. Né? Não tem dinheiro para cavalo, não tem dinheiro para elenco. Eu falo figurante mesmo no caso, né? Não parece uma batalha. É apenas um assalto ali de uns caboclos, vestidos de preto, né? Enquanto outros trajados com vestidos tentam resistir. No caso, as feiticeiras, né? Não soa, não se sente como uma batalha, mas isso aí é limitação realmente orçamentária. Só que a Lauren Hisbert tentou, não sei se vocês perceberam isso, mas ela tentou uma saída de emergência para compensar a falta de figurantes, gente realmente para poder encenar uma batalha. Qual que foi a saída de emergência dela? Fringila Vigo. E o que ela fez com a personagem? Tornou a personagem muito mais poderosa, overpower, do que ela realmente é. Chega a ser ridículo, pessoal. Realmente ridículo. Nós temos uma porrada de feiticeiros e feiticeiras de um lado e praticamente só Fringila do outro. E olha o que ela fez. Não faz sentido. Sozinha não faz sentido, né? Não faz sentido mesmo. Esse monte de feiticeiro em defesa do norte faz sentido contra uma infantaria de milhares de soldados. E por isso, né, os 14 morreram. Sobrou poucos da batalha original de Soden, né, do livro. É um exército contra alguns feiticeiros. Os feiticeiros ainda levaram, ainda ganharam. Mas a Fringila só contra todos não faz o menor sentido. É ridículo. Não tem orçamento para fazer. Então a gente pensa, né? Será que é uma boa ideia fazer então? Filmar, representar a Batalha de Soden? A saída para isso é criar névoa, já que não dá para povoar todo o cenário, né, todo o campo de batalha com figurantes e montarias. Vamos
fingir aqui, vamos inventar que a Fringilla virou uma deusa na Terra, né? A super feiticeira, a super rainha do mal, né? E vamos inventar aqui que ela fez uma névoa gigantesca e ela é super poderosa a ponto de arrebentar com um monte de feiticeiros e feiticeiras do capítulo da magia. Tosco, muito tosco, extremamente tosco. Foi uma saída, uma alternativa juvenil, eu diria. Quem é atento não engole isso não. Quem é minimamente exigente não engole isso não, né? É bem tosco. E aí agora eles estão com essa feiticeira extremamente poderosa, que nem deveria ser de fato. Enfim, é um evento que não é marcante historicamente, mas não é pontual para o desenvolvimento futuro da série. E também não é hora de apresentar personagens com esse tipo de poder, não. No caso, o Vilgefortz, né? A revelação do seu real poder, da sua real dimensão de influência e poder, é uma coisa um pouco mais tardia lá na série dos livros. Enfim. Mas se teve uma coisa que eu gostei no episódio também, tô descendo o cacete, né? Mas tem coisas que eu achei interessante aqui, que eu achei legal. Foi o fato da Lauren ter explorado o aspecto tático no combate dos feiticeiros. Isso eu achei legal, ponto positivo. Porque, embora feiticeiros e feiticeiras sejam detentores de magia, né, eles tenham contato com a arte arcana, a gente não pode esquecer que eles não são brucutus. Eles são mais acadêmicos do que necessariamente soldados. Mas, devido ao conhecimento, a arte mágica, arcana, eles também possuem poder. É poder e conhecimento alinhado. Então eles não combatem de qualquer jeito. Eles combatem taticamente. E isso foi uma coisa que eu gostei no episódio. Gostei mesmo. Tá? A maneira como eles se organizaram, como cada feiticeira tinha um papel a cumprir. Né? A gente vê a Yennefer coordenando, né, os demais. Achei isso bastante interessante. Que eles usam como estratégia para conter as tropas de Nilfgaard. Tropas, eu sendo bem gentil. Mas enfim, foi legal. Coral aparece, né? Representada por uma atriz bem mais velha do que a Coral realmente é nos livros, mas isso eu acho que é irrelevante, até porque a Coral morre, como ela morre mesmo nos livros. A Coral, ela encontra o seu fim na Batalha de Soden, né? Então a aparência dela não interessa. Como eu falei que não interessava a da atriz, eu achei isso irrelevante. Eu acho irrelevante também discutir a aparência da Fringilla. O fato dela ter sido interpretada por uma atriz negra para mim não faz a menor diferença. A Mimi Nidwani, né? Faz a menor diferença. Isso pra mim é supérfluo, tá? Então, teve gente que reclamou disso, né? A Coral é muito velha para ser a personagem irrelevante, né? Aqui a gente tem problemas muito maiores, muito mais sérios do que esse. Se é que é um problema mesmo. Pra mim não é um problema, não. Se a personagem está sendo interpretada de acordo com o conceito dela, não é problema, não. Né? Mas Coral morre. Então, a coisa meio que acontece, como acontece realmente nos livros. A gente viu também, teve um certo destaque para a Sabrina, né? Não tanto destaque assim, mas a personagem já foi introduzida. Imagino que ela vai retornar, né? Futuramente. Sabrina Glebsick é importante para a loja. Por falar em loja, na loja das feiticeiras, se ela for ser adaptada, né, representada na série, vocês podem também esquecer qualquer oportunidade da Fringilla fazer parte dela. Não dá. Não dá mais. Não faz o menor sentido algum dia
a série adaptar a loja, introduzir a loja, e a Fringilla está lá. Depois do que aconteceu aqui, isso não é possível. Esqueçam. Vilgefortz. Sobre o feiticeiro, no livro nós somos introduzidos às habilidades dele com armas brancas mais adiante. Inclusive, somos introduzidos a essas habilidades com o Geralt. Ele dá um pau no Geralt nos livros, né? Aqui, a qualidade dele como um artista marcial, alguém habilidoso não apenas com magia, mas também com armas brancas, foi introduzido de maneira antecipada aqui nesse episódio. Achei ok, tá? Eu não achei problema introduzir o Vilgefortz assim não. Mas eu acho que quebrou aquele possível evento onde nós... É como acontece nos livros, né? A gente está acostumado com a ideia de que o Geralt é o fodão da história. O Sapkowski narra, né, feitos e eventos notórios do Geralt de Rivia. E de repente ele puxa a espada para combater com um feiticeiro. A gente acredita que o feiticeiro vai usar magia contra o Geralt, ele não usa, e ainda por cima dá um pau no Geralt. Praticamente aleija o Geralt, humilha ele. Esse evento no livro é marcante pra caramba para quem está começando a se inteirar na história, né? ler de fato a história pela primeira vez. E por sinal, acabei de dar um grande spoiler aqui, né? Mas como é o 8º episódio, eu acho que vocês deveriam estar vacinados em relação a isso. Deu um spoiler, mas já era esperado que isso poderia acontecer. Mas enfim, a gente está acostumado com vitórias, com o endeusamento do Geralt como um espadachim, certamente o melhor do mundo, e de repente aparece um feiticeiro que não precisa nem usar magia para arregaçar com ele. É um momento chave, clímax da obra, né? Com a amostra, com a antecipação, revelação de que o Vilgefortz é também um grande espadachim, eu acho que você acaba rompendo, possivelmente com um efeito dramático que a cena original dos livros causou nos leitores. Não será a mesma coisa com a obra, porque quem assistiu esse episódio, quem vai continuar assistindo a série, agora já sabe. O Vilgefortz é bom também com armas marciais, com armas brancas e não apenas com magia. O choque não será tão grande como poderia ter sido, da forma como foi nos livros, entendem? Quase 1 hora de vídeo, eu acho. O voz já está começando a cobrar o preço, mas vamos lá, vamos continuar. Mas enfim, eu não achei ruim a cena não, achei que foi bem filmada. A coreografia das cenas com armas brancas em The Witcher, eu mencionei isso em algum episódio passado e volto a repetir aqui. Foi bem feito, a coreografia é muito bem feita. Eu não tenho que reclamar nesse aspecto não. Eu acho que o pessoal que trabalha mais como suporte, né, com coreografia, produção, não é um mau trabalho. Meu problema com a série mesmo é realmente roteiro e direção. É onde peca pra mim. Mas até na coreografia é muito assertivo. Então achei a cena de combate entre o Vilgefortz e o Cahir interessante. O problema pra mim nessa cena em específico é o fato de ser uma luta entre o Cahir e o Vilgefortz e o Cahir levar vantagem. É o Vilgefortz, né? O Vilgefortz do livro, aquele que dá um pau no Geralt, supostamente o melhor espadachim do mundo de The Witcher, foi derrotado facilmente pelo Cahir, sacando várias espadas, né, magicamente, da bainha. O Cahir não é potente assim, o Cahir não é overpower desse jeito. O Cahir, em confronto com o Geralt, leva pior. O Cahir é um jovem habilidoso, ele é talentoso,
mas não é esse o ponto. Entendem? Não faz muito sentido, representativamente falando, conceitualmente falando desses personagens. É muita invencionice. É desnecessário. Não a cena em si, é desnecessário adaptá-la assim, apresentá-la assim, porque atenta contra o conceito dos personagens. Essa é a questão. Beleza. Eu acho que não falta muita coisa para falar, né? Eu acho que tem duas coisas que ainda são relevantes para dizer, para mencionar, que é o encontro entre Visenna e Geralt. É bom como nos livros, ou melhor, é bom como no livro, né? Porque ele aparece em algo mais no conto do livro A Espada do Destino. É bom? Não. Não. Eu não gostei. Por causa do texto. Não por causa do Henry Cavill, não por causa da atriz que interpretou a Visenna. Não, eu não achei ruim por eles. Eu achei ruim por causa do texto. Como eu me referi em episódios passados, é uma perturbação do conceito. Por exemplo, o fato da Visenna ter dito que pessoas destinadas sempre se encontram. Uma coisa que foi vendido, né, pulverizado a todo instante na série, né, como se fosse um mantra. Pessoas destinadas sempre se encontram. Pulverizado na série, em cada episódio, talvez. Eu acho que apareceu isso várias vezes na série. Não em todos, mas apareceu muito. Mas nesse último episódio, tempo inteiro. Dá vontade de falar, ô, cala a boca, eu já sei, tá? Não precisa ficar repetindo, não, já entendi. Você está trabalhando com a ideia da lei da surpresa, já entendi. Mas de qualquer forma, isso não tem absolutamente nada a ver com Visenna. Nada. Tá? Isso não tem absolutamente nada a ver com Visenna. E eu acho também que a maneira como a Lauren Hissrich escolhe apresentar esse conceito, né, do destino, é meio que pensamento mágico, né? É uma ideia mágica. Vocês não sentiram isso, não? Parece pensamento mágico, soa como pensamento mágico. A maneira como isso é apresentado, retratado, inserido, né? Lá com a Renfrey, aqui com a Visenna, personagens que não têm absolutamente nada a ver com isso. E mesmo que a gente transfira essa noção da esfera particular, na verdade da esfera mais ampla, né, entre Geralt e Ciri, e a gente aborda essa questão apenas na esfera individual, a Visenna, pessoas estão destinadas sempre a se encontrar. Se ela está falando dela e do Geralt, não deveria ser assim, porque a Visenna do livro não tem saúde mental para poder fazer isso. Não tem. O encontro com o Geralt, ela tenta manter impessoal o máximo que ela pode. A curva, mas ela tentou também manter o encontro impessoal aqui. Ok, meus caros, mas ela dá brecha. No livro, ela não, nem isso ela deu. Porque ela não suporta. Eu falei sobre isso na análise que eu fiz do conto. Ela não dá conta, porque no fundo ela sofre também. É uma ferida que não fechou, e se tocarem nessa ferida ela surta, ela vai surtar, então ela coloca ele para dormir, né? Mas enfim, eu não vou aprofundar muito nisso não, porque falei bastante na análise que eu fiz do conto. Se vocês quiserem ouvir um pouco mais a respeito do encontro entre Visenna e Geralt no original, né, tá lá no podcast que eu fiz sobre Algo Mais. Visitem o podcast. Mas enfim, quando ela fala, né, pessoas destinadas sempre se encontram, essa frase tem um caráter pessoal, íntimo.
A Avicenna é uma personagem que no conto justamente evita intimidade, porque ela não vai dar conta. Ela não vai conseguir assumir o BO, toda a carga emotiva que o Geralt quer despejar nela, e com razão, né? E outra coisa que também me desagrada profundamente nessa cena é o Geralt falando com ela sobre o que fizeram com ele, o que transformaram... na verdade, né, o que fizeram com o corpo dele, com o teste das ervas, né, os mutagênicos, esse tipo de coisa. Parece que o Geralt está querendo ensinar a Avicenna o que é um bruxo, ou sobre que tipo de procedimento uma criança tem que se submeter para se tornar um bruxo. Tem dois problemas aqui. O primeiro é o contexto dessa apresentação ter sido destruído, porque na verdade isso acontece no encontro que o Geralt tem com a Calanthe nos livros. Ele vai a Cintra, não fica com a Ciri, nem cogita vê-la, mas naquele momento, se vocês se lembram lá, né, no conto, o Geralt tem contato com a Calanthe e a Calanthe fez, né, uma pesquisa sobre a vida prévia dele. E é assim que nos é introduzido como uma criança é treinada, alterada quimicamente, fisiologicamente para se tornar um bruxo. É a Calanthe que faz isso. Mas como a Lauren Hisbert destruiu isso na série, não existe, esse momento importante foi transportado, colocado aqui numa cena em uma personagem, né? No contato com uma personagem que não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Não faz sentido. Esse é o primeiro ponto. Ter destruído um contexto onde a noção, né, a apresentação de como uma criança se torna um bruxo, você destruir esse momento, mas aquilo que foi dito e apresentado ali era importante a ponto de você ter deslocado isso para um outro lugar, para outra personagem, mas que não convém ser assim. E o segundo ponto é que é retardado. É retardado simplesmente a ideia do Geralt cogitar que a Avicenna não saiba como é o procedimento. Obviamente que sabe. É uma feiticeira. Como os bruxos surgiram? Obra deles. Para quem não sabe, os feiticeiros foram os criadores dos bruxos, dos originais. Nos livros do Sapkowski vocês vão encontrar mais detalhes sobre isso, justamente no último que ele publicou, que é o Tempo de Tempestade. Feiticeiros sabem como é fabricado um bruxo. Alguns não têm tanto conhecimento assim, porque não se interessam pelo assunto, mas o conhecimento em si, ele é difundido. Há como consultá-lo. Não é uma coisa assim que eles estão completamente alienados ou são totalmente leigos. Não é assim. Então, achar que ela não sabia o que iriam fazer com ele é tosco, a cena é tosca, não faz sentido não. O Geralt estava sofrendo, né? Estava emotivamente abalado, é algo esperado. Ele não é burro, ele não é ignorante. É tosco, a cena é tosca. E uma outra coisa que também desagrada, eu acho que é um momento marcante do encontro dos dois no livro, é a questão do nome. No livro a Avicenna fala, revela, né, que o nome do Geralt quem deu foi ela. E na série isso também não é representado. Eu penso que elementos-chave do encontro dele com ela, nessa maneira de representação da série, as decisões, as escolhas da Lauren Hisbert tornaram esse encontro anticlimático. Totalmente anticlimático.
a ferida aberta, o detalhe de filiação, que alguma coisa, alguma herança foi deixada, que isso acho que é representativo no nome mesmo. É como eu disse e volto a repetir, pela última vez no caso, né? A Lauren leu esses livros muito mal, porque ela tira do nosso contato, ela tira do nosso conhecimento, principalmente daqueles que não leram, os momentos-chave, o que é mais interessante, emotivo nesse contexto. Na nossa leitura, né? Faz do jeito dela, alterando esses momentos, mas o jeito dela é ruim, não é bom como o do livro, não supera o do livro e também nem se aproxima, é bem inferior, é anticlimático. E depois, para colocar o prego no caixão da cena, ela ainda faz com que a Vizena mencione, né? De novo, pensamento mágico. Pensamento mágico. The Witcher não é sobre pensamento mágico, meus caros. The Witcher é uma obra de fantasia que espelha a realidade, espelha um mundo cão. É muito mais sobre políticas e relacionamentos humanizados, né, com personagens quase ou nada idealizados, porque todos eles são falhos, né, têm seus traumas, seus defeitos. É uma obra de ficção bastante realística para um conceito medieval. Não tem tanta coisa fantasiosa assim. Fantasia em The Witcher é algumas cores adicionais, algumas pinceladas que você dá aqui e acolá para enfeitar o texto, mas a maior parte dele é porrada, é dado de realidade, pá, 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 é só cacetada. E porradas que a gente percebe, né, sente basicamente acompanhando as relações interpessoais entre os personagens-chave. Pensamento mágico não cabe em The Witcher, não combina. É uma obra dark. E aí me vem a Lauren Hissrich e faz a Vizena dizer: tente encontrar o que você perdeu. Encontre-a. Tosco. Tosco. Vizena não tem nada a ver com isso. Parece que tem uma entidade sobrenatural, um espírito, uma força superior que é como se ela tomasse conta dos corpos dos personagens, né? Uma possessão, e fizesse com que elas dissessem essas coisas. Não, não existe nada disso não. O elemento do destino é uma possibilidade, mas não uma condenação. Pare, Lauren Hissrich. Pare de forçar a barra. Eu acho que a maior prova disso é justamente o final do conto Algo Mais. É quando o Sapkowski deixa claro: olha, Geralt, de novo, no seu caminho, a lei da surpresa, você chega na casa do Yurga e encontra a Ciri. Mas você ainda tem opção. Aqui, de novo, a menina está na sua história. Na verdade, de novo, a menina entra na sua história, atravessa o seu caminho. E aí, vai ficar com ela ou não? Há uma escolha. E o que permite fazer essa escolha de ficar com a Ciri é o amor que os dois acabaram desenvolvendo e que não foi retratado aqui na série. E aí arrebentou de vez com a questão. A cena final de Algo Mais, da lei da surpresa se colocando novamente, é muito bonita.
O encontro entre os dois é muito bonito, muito emotivo. Ela chorando, né? Emocionada, ele também. Mas por que é assim? Porque teve uma história prévia, aquele encontro de Brocklon que na série não aconteceu. Então, essa ausência de momento-chave, de momento fundante para a afetividade que existe entre os dois, ferrou com o conceito. Porque aqui acontece a cena, mas ela é uma cena vazia. É completamente oca. Não faz sentido. É como se fosse um espíritozinho sussurrando. Olha, é o seu destino. É a sua... sei lá. Assim foi dito, ou assim se cumprirá. Sei lá, cara. Abracadabra, ocus pocus. Porra! Aquele encontro entre o Geralt e a Ciri no final, aquele abraço, é tão xoxo, é tão vazio, é tão sem sentido. A própria reação entre os dois não faz sentido. Tudo porque a história, da forma como eles se encontram, passam a se conhecer e a se estimar, não foi bem retratada. A diretora, Lauren Hisrich, optou por jogar tudo no lixo. Não tinha como dar certo. E o resultado, né, o que a gente acabou encontrando foi isso aí. Vocês gostam disso aí? Beleza. Continuem acompanhando a série. Eu, tchau. Fico não. Pra mim já deu. Deu mesmo. Quer dizer que eu não vou falar de The Witcher no canal mais? Vou. Já comentei várias vezes que esse não é um canal sobre The Witcher, porque eu posto várias coisas sobre vários assuntos, mas eu gosto de The Witcher. Eu acho a obra fantástica, eu sou apaixonado com os livros do Sapkowski. Mas são os livros do Sapkowski que são de alto nível. Isso aqui não é. É uma adaptação ruim da obra dele. Então, como eu não sou um canal de The Witcher, mas um canal que fala, que aborda The Witcher, eu não tenho que produzir conteúdo, ter obrigação nenhuma em retratar, falar, trabalhar com tudo relacionado a The Witcher. Não, eu vou focar o meu tempo, o meu esforço em comentar a obra onde ela se faz mais presente, mais forte, mais relevante conceitualmente, que é nos livros, com as ideias do autor polaco. Então eu vou continuar com os livros. Essa série, pra mim já deu. Pra mim já deu. E a Batalha de Soden, que não tem uma representação ampla nos livros, mas poderia ter sido feito aqui. Mas a diretora, novamente, a roteirista no caso, novamente, colocou os pés pela cabeça. Ai. Esse episódio poderia ter sido bom, tá? Poderia ter sido bom. Tinha potencial, eu vi potencial aqui. Os primeiros 15 minutos, eu cheguei a pensar comigo. Eu acho que nós vamos ver um episódio interessante aqui. Acho que vai ficar bom. Curioso. Tem potencial. Juro. Juro que eu senti isso. Mas aí ela começa a colocar os pés pelas mãos. Trocar os pés pelas mãos. Como sempre ela faz. Como sempre ela fez nos 8 episódios. E eu acho que o momento mais... Não o mais, mas talvez o último, né? A última atrapalhada que ela fez, de fato acontece, foi o desfecho do episódio. A Yennefer, sozinha, contra o resto das tropas, com magia de fogo. Ali
é uma necessidade um pouco forçada da Lauren Hisrich de dar um protagonismo para Yennefer, que é como eu falei em episódios anteriores, né? Não é necessário, gente. A Yennefer já é protagonista. Por ser Yennefer, ela já é. Ela não precisa de forcinha, de ajudinha. Se a personagem ela é retratada como ela é, com a personalidade que ela tem, com o poder que ela tem nos livros, ela não precisa de forçação de barra. Mas ali o desfecho do episódio é como se a Lauren Hisrich virasse e dissesse: aqui é minha heroína, Super Yennefer. Coloca ela em cima de uma rocha, né? Labareda de fogo no cenário inteiro. Tenho a minha Diana, a minha Mulher Maravilha, a heroína de Soden. Pra quê? Pra quê? Muita forçação de barra. A Yennefer não precisa disso. Ela não precisa de destaque. Ela é um destaque por si só, se ela for adaptada como se deve. O que mais me deixa impressionado com os personagens do Sapkowski é o quanto todos eles, mesmo secundários, têm personalidade forte. Eles refletem um pouco a própria psique, né? A própria personalidade do autor. Sapkowski é um cara com personalidade forte. E ele tem, né, esse, não diria defeito, né, mas essa tendência de certa maneira, fazer com que todos os personagens dele fiquem com personalidade forte. Eles são marcantes, diferentes entre si, marcantes, mas todos tempestuosos, né? São figuras realmente que marcam o território. Não apenas com ações, mas com palavras também. É marcante na obra dele. Tanto é que a gente vai lendo os livros, né, colecionando leituras, páginas e páginas, e a gente se lembra de praticamente quase todos os personagens principais secundários que foram apresentados, que tiveram tempo, né, de aparição de cena. Te lembra de todo mundo, porque todos eles são marcantes. Nos livros não é necessário essa forçação de protagonismo. Super Yennefer, a heroína de Soden. E é também anticonceitual novamente, porque o trunfo não foi da Yennefer na história, né, de Soden, mas dos sobreviventes, do capítulo, que foi o que justamente acarretou, né, na mudança de visão que a população local passou a ter sobre eles. Mas como essas coisas não existem na obra, não existe essa visão local, não existe a Batalha de Soden e a Batalha de Cintra, as duas foram misturadas, colocadas no mesmo saco. Como tudo isso foi retirado, aí aparecem coisas desse tipo. Todo mundo já tinha entendido que a Yennefer era a queridinha da Lauren Hisrich. Nos livros, o que eu sempre falo, os livros de The Witcher são uma história de Cirilla. Nos dois primeiros livros, que serviram de base para a adaptação dessa série, em O Último Desejo e A Espada do Destino, é algo entre Geralt e Ciri. Mais Geralt do que Ciri, mas depois aí é só Ciri. A partir do terceiro, vira a história da Ciri. E como é a história que realmente interessa, que importa, é a história dela. Ela é a protagonista de The Witcher. Ciri, não Geralt. Mas o que é visível, inquestionável, tá na nossa cara, tá? Não tem como negar isso. É que a série da Lauren Hisrich, dicção tá horrível hoje. Mas enfim, a série da Lauren Hisrich é uma série, foi transformada em uma série da Yennefer. Ela é a grande estrela, foi a grande estrela dessa primeira temporada. Se vai continuar sendo assim, não sei. Talvez não, porque não faz sentido. Tá? O que se pretende uma adaptação dos livros, que foi muito mal feita,
É um escárnio que fizeram com essa primeira temporada. Mas se continuar sendo a pretensão, né, que é uma mentira, mentiram para vocês, tá? Mentiram para vocês. Isso foi uma adaptação muito pouco compromissada com conceitos do Sapkowski, então mentiram para vocês. Apenas usaram o pano de fundo e optaram por direções completamente diferentes. Mas enfim, se continuarem dizendo, mentindo para vocês, não dá para ser a Yennefer, né, continuar sendo a estrela por muito tempo. Não dá mesmo. Então é natural, esperado que isso mude. Mas a grande estrela da primeira temporada foi a Yennefer. A Lauren Hissrich bateu o pé, né, várias vezes, insistiu que fosse ela. Coisa que a Yennefer não precisa. Não precisa. Não é um problema a Yennefer ser, mas ela não precisa. Ela não precisa, ela está acima disso. Chegar pra Yennefer e levantar a bola dela, ela vai olhar pra você com desprezo. Nossa, criatura sem autoestima. Chegar do lado da Yennefer e começar a bajulá-la, não cola. Não cola. A personalidade dela é muito forte. Ela vai se enfadar com a bajulação. A não ser que ela esteja interessada. Em qualquer outra situação, ela vai se enfadar logo. Eu acho que ela ficaria enfadada, a personagem no caso, ela ficaria enfadada com a Lauren Hissrich e essa necessidade de fazer com que ela se torne a Mulher Maravilha. A minha heroína, Yennefer de Wengerberg. Para aí, ô. Não preciso de você, não. Tá levantando minha bola pra quê, ô mulher? Eu sou Yennefer de Wengerberg. Não preciso de anunciantes, bardos, nem qualquer tipo de intermediário para difundir a minha fama e relevância nesse continente maldito. Eu não preciso de um Jasker para contar a minha história. Coisa medíocre. Medíocre de médio mesmo, tá? Médio. Porque não é ruim fazer isso. Ou não fica ruim encher a bola dela. Mas não é necessário. Ela já é high class, top, né? Desde sempre. É um pouco anti-Yennefer. Essa forçação de barra. Yennefer não força a barra. Ela vai e pega o que ela quer. Sempre foi assim. E é de uma vez. Ela não dá muito tempo a reação, não. Enfim, eu acho que vocês pegaram o meu ponto. Né? Holofote na Yennefer e uma forçação de barra para que isso acontecesse. O que, para a imagem da Yennefer, para o conceito original da personagem, não é algo muito compatível, não. Enfim. Mas é isso, meus caros. Fim das minhas lamúrias. Foi difícil. Foi muito difícil chegar até aqui. Gravar 8 episódios dessa série. Muito difícil. Mas finalmente acabou o meu calvário. Pelo menos eu tive o terceiro episódio. Que talvez algum dia, se eu for voltar ou assistir qualquer coisa relacionada a essa série, vai ser ele. O resto, esquecível. Um abraço a todos e saudações, Corvides.